anos aqui em Pernambuco, suspeito de envolvimento no vazamento de dados de sistemas do governo. Esse homem é tratado na investigação que desencadeou na terceira fase da Operação Médici Umbra como a fonte. Ele vendia o acesso a essas informações para intermediários que eram donos de papéis de consultas que eram donos de painéis de consultas ilícitas de dados. A investigação conseguiu identificar um deles, de 26 anos, natural do Rio Grande do Norte, que era administrador de uma plataforma de puxadas, ou seja, de consultas ilegais de dados, e também um dos principais operadores logísticos e financeiros das fraudes eletrônicas, natural de São Paulo, que seria integrante de uma quadrilha de fraudes contra médicos gaúchos. Ambos foram alvos da operação de hoje, mas até então não tiveram um nome revelado. Quanto ao hacker detido em Pernambuco, líder da organização, ele teria vendido dados para Caio Lucas, de 21 anos, preso em Olinda, no Grande Recife, mês passado, que fez ameaças ao youtuber Felca. Com as credenciais, Caio tinha acesso a informações religiosas e a entidades de proteção contra os vítimas. Obrigado pelas informações, Lucas Arruda, que vai seguir acompanhando e traz mais informações na programação, agora 11h07. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h09. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas em FM 99.1 pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes nesta terça-feira, 16 de setembro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações para o time do seu coração. A Federação Paulista de Futebol definiu na tarde da última segunda-feira os dias e horários das semifinais da Copa Paulista de 2025. Os times se enfrentam em duelos de ida e volta nos próximos 2 finais de semana. Sexta-feira, às 8h da noite, em Ribeirão Preto, o Comercial recebe o 15 de Piracicaba. No sábado, também às 8h, o Grêmio Prudente encara o Primavera no Prudentão. No outro final de semana, os mandos se invertem e os vencedores serão definidos com a classificação à grande final. E agora o destaque do Guarani, informações do Bugre chegando com você, Antônio Lupe, bom dia. Tudo bem, Júlio, bom dia e uma ótima terça-feira para todos que acompanham o CBN Esportes. Terça-feira de muito trabalho no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O técnico Matheus Costa já começa a desenhar o time que vai colocar em campo no duelo contra o Brusque no domingo. É decisão, é final de Copa do Mundo pro Guarani, que se conquistar uma vitória, fica muito próximo do objetivo. E qual é o objetivo, Lupe? Retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente traz a palavra de Alan Santos, que depois de 5 anos voltou a balançar a rede e foi peça fundamental na vitória do Alviverde contra o Náutico no último final de semana. Bahia e Cruzeiro fizeram um bom jogo ontem pelo fechamento da rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor de aço saiu na frente do time celeste com um belo gol de Jean Lucas. O Cruzeiro virou com Sinisterra e Gabigol. Com o resultado, os mineiros assumiram a vice-liderança do campeonato com 47 pontos. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O Corinthians recebeu mais uma notícia ruim em relação à parte física de seus jogadores. Depois de ser cortado do banco de reservas no sábado contra o Fluminense, o Meia Garro teve diagnosticada uma lesão muscular na panturrilha, que deve tirá-lo de ação por 1 mês. O São Paulo espera contar com Enzo Dias, Wendel e Ferreirinha contra a LDU na quinta, enquanto o Palmeiras vai completo para o duelo contra o River Plate na quarta. Já o Santos aguarda pelo retorno do goleiro Gabriel Brazão para o clássico diante do tricolor paulista no domingo. Liga dos Campeões, hoje começa a competição 2005-2026. 5 jogos abrem a rodada, com destaque para Real Madrid e Olympique de Marseille às 4h no Santiago Bernabéu. E a Juventus joga contra o Borussia Dortmund na Itália também às 4h. O atual campeão, Paris Saint-Germain, estreia amanhã contra a Atalanta no Parque dos Príncipes. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupe.
A Ponte Preta que também tem semana decisiva. A Macaca joga contra o Náutico sábado lá nos Aflitos. E se vencer também fica muito próxima do objetivo. Fica ainda mais próxima, até porque a Ponte tem 6 pontos no quadrangular decisivo. E quem vive uma fase iluminada é o técnico Marcelo Fernandes. 5 jogos, 5 vitórias. É o melhor início de trabalho de um treinador que passou pelo Moisés Lucarelli no século XXI. Copa Sul-Americana, o Fluminense enfrenta o Lanús hoje à noite às 9h30 pela fase quartas de final da competição. O duelo será no estádio Ciudad de Lanús, em Buenos Aires, e amanhã é a vez do Atlético que encara o Bolívar pela Copa Sul-Americana. E hoje também começa a fase quartas de final da Libertadores, com Vélez Sarsfield e Racing se enfrentando no estádio José Amalfitani às 7h. E o destaque da opinião aqui no CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Acho que ainda dá um descanso, né, para bugrinos e ponte pretanos. Falar um pouquinho desse campeonato brasileiro. Ontem, o fechamento da rodada, um belo jogo lá na Fonte Nova, Bahia e Cruzeiro. Bahia abriu o placar com o Jean Lucas, um belo gol. E aí o Cruzeiro em outros 2 golaços, principalmente o do Gabigol, na reta final, arriscando de longa distância e assegurando a vice-liderança pro time celeste. Um bom jogo, um bom nível técnico ontem na Fonte Nova, lá na Boa Terra, Salvador. Muito bem, são estes os destaques aqui do CBN Esportes. Você pode participar com a gente, mande aí o seu comentário, a sua participação. 991869070, 991869070. Fique à vontade para participar com a gente através das redes sociais. Quer falar alguma coisa, Antônio Lupi? No momento, não. No momento agora não tenho nada para colocar, mas daqui a pouco eu quero falar sobre esse novo desafio que foi lançado na Copa Paulista. Olha, Júlio, É o novo normal. é o novo normal e eu tenho certeza que vai ter muito mais sucesso do que o VAR. Eu tenho certeza Mas disso. também muita briga ali nos bastidores, banco de reservas. O quarto árbitro, que antes só tinha a função de levantar, como diz o nosso amigo, a papeleta eletrônica, agora vai ter que ter um trabalho a mais nesse desafio que foi lançado, bem interessante, mas falando sério agora, na Copa Paulista. Daqui a pouco a gente Lupe, mostra outra coisa. e como vai funcionar. É o fim do sentimento na hora da análise, né? Eu tenho sentimento. Nós não trabalhamos com sentimento, nós trabalhamos com imagem, segundo o professor. E agora o quarto árbitro, né, ele vai olhar a escala assim, né, o árbitro vai olhar a escala, putz, hoje eu vou ser quarto árbitro. Ferrou, cara. É pior que VAR. Pô, eu preferia apitar, velho. Antes disso, o cara olhava, yes, quarto árbitro. É só pegar o papel e levantar a placa. Agora, o quarto árbitro, agora sim vai começar a trabalhar. Imagina um quarto árbitro, Palmeiras e São Paulo no tempo do Zubeldia e o Palmeiras com Abel Ferreira. misericórdia. Meu Deus. tá Aliás, louco, o quarto ninguém merece. árbitro que tava trabalhando no jogo do Grêmio, né? Grêmio e Mirassol, A Grêmio, ó. que o Mano Menezes errou a placa com o auxiliar, o auxiliar papelzinho, errou, o né? auxiliar errou, né? Aí o que o quarto árbitro fez? Falou assim, ó, tá aqui, mostrou pro câmera, falou, ó, filma aqui o papel, ó. Sério, Ó. Ele mostrou Não, o papel. foi inteligente da parte dele também. Literalmente tirou. Se livrou. Falou o quê? Não, e o melhor é o mano no banco. Eu falei, o Alisson. Aí ele, não, você não falou. E o auxiliar foi caindo. Ele assim, foi, mas ele olha assim, começa a bufar, né? Esse mano também é um xarope. 11h16, trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samila Dip. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h16. CBN Esportes Campinas.
Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 99186 9070. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região.
vão ter mais autonomia nas decisões. E aí, se tiver equivocado ou não, vai pro desafio. E aí, cada profissional da área técnica vai decidir ou não se arrisca ou não. Por exemplo, uma falta, um cruzamento, aquela linha traçada que não vai existir, bagunça dentro da área. Os jogadores em campo, eles precisam estar convictos da decisão para passar para o treinador, e o treinador precisa estar convicto de pedir aquele desafio. É bem parecido com o que tem no vôlei e com o que tem no basquete hoje, e que dá muito certo. Vamos aguardar a Copa Paulista, que tem o 15, que enfrenta o Comercial de Ribeirão Preto, duelo de alvinegros, e tem o Primavera, que enfrenta o Grêmio Prudente Primavera de Indaiatuba, que vai disputar ano que vem pela primeira vez o Campeonato Paulista. Perfeitamente. Então a galera aqui já tá participando para falar sobre essa novidade. Eu gostei também. Mas a minha opinião não vale nada, mas não, lógico que vale. Você é um formador de opinião. Lógico. O Lupe gostou. E você, Carnote Freitas? Gostei. Eu acho que fica mais dinâmico. Tira um pouco o peso da arbitragem. O VAR veio para ajudar, mas infelizmente a arbitragem no futebol brasileiro, ela parece que não está preparada para o VAR. Não só quem monitora, quem participa do VAR, mas o árbitro também de campo. Claro que isso não vai ser aplicado nos grandes campeonatos, um Brasileirão, uma Libertadores, por exemplo, mas eu creio que vai ajudar, vai ficar mais dinâmica a partida de futebol. É isso, deixa eu aqui rapidamente passar para os nossos ouvintes aqui, palpitando pelo WhatsApp. Qual que é o WhatsApp? Você pode repetir? 998869070. 991869070. Ainda não decorei de falar de 3 em 3, mas eu vou fazer essa prática em breve. Tá bom. Olha nós aqui, o Mauro Lins está na audiência. Nosso cantor sempre aqui participando. Bom dia. E os acréscimos com toda essa novela, como é que fica? Acréscimos não entra. É o Marcelo Pinheiro quem manda aqui. Os acréscimos, eles continuam de acordo com aquilo que o árbitro entende que o jogo foi paralisado. Aí é uma decisão do profissional da arbitragem. Mas também não tem como pedir desafio para acréscimo, né? Só se o professor ficar com relógio... Mas acho que a pergunta é, quanto que interfere no tempo de jogo? Desafio, entendeu? Eu acho que vai ter... da mesma maneira que o VAR, né? Então, tipo assim... Eu acho que vai ter mais acréscimos porque eles vão ficar ali sem muito suporte, entendeu? Sim. De várias câmeras, de linhas e tudo mais. Só que isso também vai ter que ser revisado nos acréscimos. Porque às vezes eu acho que o VAR no Brasil, ele é mal executado, né? Porque quando a gente ouve os áudios, né? Os áudios, a gente percebe, em alguns jogos, em algumas situações, parece que o VAR induz o árbitro a tomar uma certa decisão. Não sei, cara, infelizmente no Brasil ainda não deu certo. E o VAR vem para ajudar. Nós tivemos na primeira fase da Série C jogos sem VAR. Faz falta. Eu senti falta do VAR, mas infelizmente no Brasil parece que ele não dá certo. É jogador atrapalhando, é árbitro atrapalhando, é treinador atrapalhando, não tem paz o VAR. Ainda não luziu, VAR. Mais participações aqui. Bom dia, amigos do CBN Esportes, Rodrigo Pulpo de Campinas. Vocês acham que o Cruzeiro tem chances de ser campeão ou o título fica entre Palmeiras e Flamengo? Tem chance. Eu acho o Flamengo, com todo respeito a Palmeiras e Cruzeiro, amplamente favorito. Mesmo o Cruzeiro chegando perto, Palmeiras também, com um elenco bom, mas o Flamengo, ele tá focado neste Campeonato Brasileiro, isso já foi declarado até por integrantes da comissão técnica do Rubro Negro, mas vai ser uma briga interessante, porém eu vejo o Flamengo ainda um passo à frente de Cruzeiro e Palmeiras. Emerson Dias, que golaço do Gabigol ontem, nossa, realmente foi uma pintura, né? Uma bomba. Bom dia, amigos da CBN. Poderiam subir os 4 times do grupo C, pois o grupo B parece que ninguém quer subir. Abraço, JP de Moraes. Cara, quando saiu a chave, eu também lamentei, porque eu gostaria muito de ver Guarani, Ponte e Náutico, né, na Série B. Do Náutico, uma torcida que sempre engaja muito também, né? É um time extremamente tradicional. Então, seria muito legal que os 3 subissem de fato, mas não é este o regulamento assinado pelos clubes. Por todos, hein? Por todos. Um vai ficar fora do baile. Eu acho que a Série C também já tá na hora de começar a pensar nos pontos corridos, porque é injusto. Aí você pega... Pra CBF não vale a pena, né? Em termos de custo. Sim. Ela não quer gastar, né? Esse é o empecilho, né? Que não deixa a Série C ser disputada com pontos corridos.
Mas aí você pega, vamos colocar então esses dois grupos que estão sendo realizados aí no quadrangular decisivo. Aí você pega, um tem Náutico, Ponte Preta, Guarani e Brusque. Londrina, São Bernardo, Floresta e Caxias. São times aí que com representatividade, né? O Floresta não é um time novo, é um time antigo já. Agora tá com essa questão da SAF e tudo mais, Caxias. Mas aí você vê que o grupo da Ponte, Náutico, 3 pontos, Brusque, que é um time que tem também uma tradição. Eles vão ficar pelo caminho e no outro grupo, que não tá tão disputado, eles vão ficar aí com vagas na Série B do ano que vem. Por exemplo, o Caxias. Caxias é o último colocado do grupo A por conta da questão dos critérios de desempate. Foi o melhor time na fase de classificação. Qual é a vantagem que ele tem? Só de jogar o último em casa. Só que dependendo do que acontecer nos próximos jogos, ele já pode estar eliminado. Vai jogar o último em casa pra quê? Não sei, eu acho que precisa ser. Mas eu acho que até pelos clubes, Lupe, que participam da Série C, por exemplo, de Ponte, Náutico e Guarani, um vai ficar. Ou seja, o que ficar é um tradicional. Santa Cruz está subindo, né? Já subiu. Inter de Limeira. Ou seja, eu acho que já dá para ser. Cair o problema é encontrar algum parceiro, algum patrocinador. Tem tantas aí. As bets não estão dominando aí, Brasileirão, Série A, Série B. A Dona Bet poderia aí ajudar, patrocinar o name rights da Série C e aí tornar o campeonato por pontos corridos, assim como é a Série A e a Série B. Ô Lupe, tiver para o intervalo, daqui a pouco, atenção, torcida Ponte Pretana, hein? Elvis não joga domingo, né, Lupe? Não joga domingo. Então Elvis não joga domingo. Por causa de quê? A gente fala o porquê. Mas o Elvis está fora do jogo de domingo. Notícia complicada aí pro torcedor da Ponte. O senhor não quer falar já, não? Porque... Melhor falar. É porque a Ponte joga sábado, né? Aí, Turismeris, tá pago, ele duvidou que a gente ia soltar essa aqui. Não, mas isso aí, sabe quem que fez hoje? Eu vou colocar nome aos bois. Vai. Tem um tempinho? Lucas Rossafa. Tá com tempo também, Rossafa. 7h30 da manhã ele joga aí, o pessoal que tá acabando de acordar, falando, mas por quê? O que aconteceu? Tá machucado? Não, porque joga no sábado. Pelo amor de Deus. Vai cuidar dos boi lá. Pegadinha Rossafa. do malandro. Você vai cuidar do gado aí, pô. Tá milionário já. 11h31. Repórter CBN. Terça-feira, 16 de setembro de 2025. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que espera um ciclo importante de queda de juros nos próximos meses. O Comitê de Política Monetária do Banco Central deve divulgar amanhã como ficará a Selic. Segundo Haddad, vai ocorrer um recuo até o fim do ano. Na avaliação do ministro, haverá um equilíbrio entre câmbio e juros que será mais favorável ao desenvolvimento do Brasil. Haddad também disse que se mantém otimista com o crescimento do país e projeta um aumento do PIB acima de 2,5% nesse ano. O ministro ainda afirmou que não está faltando comprador no exterior para os produtos brasileiros afetados pelo tarifaço do presidente Donald Trump. Um influenciador digital brasileiro preso nos Emirados Árabes será extraditado. Lohan Ramírez foi condenado a mais de 20 anos de prisão por tráfico de drogas, associação criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Ele foi localizado numa ação conjunta do Ministério Público de Minas Gerais, da Polícia Civil, da Polícia Federal e da Interpol. De acordo com a investigação, o influenciador usava a visibilidade para promover a venda ilegal de anabolizantes. O homem suspeito de ter matado e esquartejado a namorada manteve o corpo da vítima na geladeira da pousada em que o casal estava hospedado. A informação foi divulgada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul depois de 12 dias de sigilo. Segundo a investigação, o publicitário Ricardo Jardim planejou o crime ocorrido em Porto Alegre. O homem espalhou partes da vítima pela cidade. Em 2018, o publicitário foi condenado a 28 anos de prisão por matar a mãe e concretar o corpo. Em 2024, ele ganhou progressão para o regime semiaberto e pouco tempo depois tornou-se foragido. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A
Ainda na rede CBN, mais informações ao vivo de Brasília com Larissa Lopes. Larissa. Olha, Guilherme, a nova versão da PEC das prerrogativas, que ficou conhecida como PEC da blindagem, vai prever a necessidade de aval da Câmara ou do Senado para a abertura de processos e ações contra parlamentares no Supremo, mas a mudança em relação a esse novo texto é que não vai mais ser necessária autorização, no caso, para instaurar inquéritos. A antiga versão do texto previa essa necessidade e tinha muita resistência. Agora, continua tendo, claro, por parte da base, mas teve essa mudança em relação apenas a ações no STF. O texto também, Guilherme, prevê que desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente sem prévia licença da Câmara ou Senado. Guilherme. Obrigado pelas informações, Larissa Lopes de Brasília. Ainda na capital federal, mais informações com a Gabriela Echenique. Gabi. Oi, Muniz. Olha, os deputados aqui da comissão especial criada para debater a PEC da segurança pública aproveitaram a sessão de hoje para fazer 1 minuto de silêncio em homenagem ao ex-delegado Rui Ferraz Fontes. O deputado Mendonça Filho, que é relator da PEC da Segurança Pública, classificou o assassinato de execução sumária e deplorável e que mostra um quadro de descontrole da segurança pública no país. Os deputados defenderam a participação do governo federal, não só nesse, mas no combate a outros crimes, crime que foi considerado aqui também por outros parlamentares como bárbaro e ultrajante. A delegada Adriana Corse, deputada do PT, citou a entrevista do ex-delegado à CBN, que afirmou temer pela sua segurança antes de ser assassinado e disse que estava sozinho, sem proteção do Estado. Ela defendeu, portanto, um projeto que garanta maior proteção a essas autoridades. Muniz. Obrigado pelas informações, Gabriela Echenique. Agora, 11h35. CBN Esportes Campinas. Apresentação Júnior Nascimento. Cambada de desocupados vão assustar outros. Essa aí a gente pegou vocês, né? Imagina, Elvis fora, não. Quem não, que mandou aí, Júlio, essa daí? O Carlos mandou essa aqui. Aqui o Lupe falou que o Elvis não vai jogar domingo, que ele joga no sábado. Tem que tomar cuidado, sabe por quê? As edições, né? O problema não é fazer essa interação. Não, mas aí qualquer coisa o problema esclarece. é quem passa pra frente, entendeu? Isso é igual telefone sem fio. Você brincava de telefone sem fio? Brincava, nossa, muito. Você escolhia uma palavra e falava no ouvido chegava do no final, coleguinha. completamente... Nossa, completamente diferente. E você sabe que ontem tava batendo uma caixa com o meu velho, aí eu tava falando, a gente tava falando assim, né, que a Série C ela é espaçada, né? Então dá pra recuperar. Eu acho que o Elvis nem tá treinando, né? Ele só treina na quinta, sexta, não me engano, que eu gosto, e vai pro jogo. Ele tá participando de todas as partidas, né? Não é substituído quase nenhuma. Então acho que ele só recupera e... Só quando o pessoal era expulso, ele tinha que sair do campo, lembra? É verdade. Aí foi embora o Dudu, quem mais que era expulso? Nossa, um monte. O Dudu, e só recupera e joga. Eu até pensei, eu falei assim, caramba, né? Como que o Elvis deve estar aguentando por tudo que ele tá passando na ponte, né? Porque hoje ele não é só jogador, ele é tudo na ponte, né? E faz melhor que muita gente, aliás. E eu falei que será que de repente poupar o Elvis para esse jogo de Pernambuco? Aí meu pai falou, acho que não, muito difícil imaginar. Aí depois o Heitor veio com essa ideia, eu falei, caramba, acho que é verdade então. Verdade assim, acho que vai bater aquilo que eu tava pensando. Mas aí é brincadeira do nosso Heitor Esmeriz. 11h37, vamos com informações de Gabriel Dudziak, até porque semana decisiva em Libertadores da América. Depois de ter vencido o Fluminense no Rio de Janeiro no sábado por 1-0, o Corinthians voltou a sofrer um baque na luta pela recuperação no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o departamento médico do clube informou que o meia Rodrigo Garro sofreu uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha. O problema surgiu durante o aquecimento no Maracanã. O alvinegro não fez o prognóstico do caso, mas a expectativa é de que Garro fique fora de ação por cerca de um mês. Certo é que ele perderá o duelo do próximo domingo diante do Sport na Ilha do Retiro, juntando-se assim a Guinegão, que está suspenso. O técnico Dorival Júnior, por outro lado, contará com a volta de Breno Bidon, que cumpriu suspensão,
e ainda aguarda pelas recuperações de Depay, José Martínez, Charles e Ranieri, que estão lesionados. André Carrilho, por sua vez, ainda precisará de um tempo maior antes de voltar aos gramados. O São Paulo joga na quinta-feira contra a LDU em Quito pela Copa Libertadores e também avalia a situação de alguns atletas antes de saber com quais deles irá contar para o duelo das quartas de final. Os laterais esquerdos Enzo Dias e Wendel, que sentiram problemas físicos contra o Botafogo, foram avaliados pelo departamento médico e têm chances de atuar. Wendel não teve lesão muscular, enquanto Enzo teve apenas um trauma. Já o atacante Ferreirinha participou normalmente das atividades desta segunda, enquanto Lucas e Oscar não devem ficar à disposição no primeiro jogo. No caso do Santos, por hora, são 2 desfalques conhecidos para o clássico justamente contra o São Paulo no domingo. Os zagueiros Zé Ivaldo e o lateral direito Igor Vinícius, que estão suspensos. O goleiro Gabriel Brazão, por outro lado, ainda não tem escalação garantida por causa do protocolo de concussão que precisa ser seguido após a pancada na cabeça sofrida por ele diante do Atlético Mineiro. Já o Palmeiras não tem problemas para o duelo de amanhã contra o River Plate na Argentina pelas quartas de final da Libertadores. Sem lesionados e contando com os recém-chegados Carlos Miguel Jefté e Andréas Pereira, que foram inscritos, a escalação depende apenas do técnico Abel Ferreira. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak. Jogo importantíssimo, né, Carlão? Amanhã, muita expectativa da torcida palmeirense, até porque esse primeiro jogo é muito importante e o mais difícil, certamente. Sim, né? Sim. É um Palmeiras forte, é um Palmeiras empenhado. O Abel conta com força máxima, só o Paulinho, né, que só volta no que vem. Que está de fora, tem uma dúvida, né? O Lucas Evangelista ou o Andrés. Eu acho que o Lucas, até pelo que tem apresentado, deve ser o titular, sábado. Fez gol, né? Parece que a chegada do Andrés mobilizou um pouco o Evangelista e eu acho que ele que vai ser o titular. Jogo duro, jogo complicado, eu acho o Palmeiras favorito no confronto, mas amanhã um empatezinho não é descartado não, tem que conquistar lá no Monumental para decidir aqui no Allianz Parque. Jogo duríssimo aí para o Verdão. Você sabia que o Palmeiras, essa é uma curiosidade à lá Fábio Scheibe? Boa. O Palmeiras nunca foi eliminado pelo River Plate em mata-mata. Qual foi o primeiro? Que perigo, hein? Qual foi o primeiro? Qual? 99. Sim, jornada heróica de Alex. Ele perde, se não me engano, na Argentina, lá. E Alex faz 2 gols e o Palmeiras vence no antigo Jardim Suspenso, Palestra Itália, de tantas glórias. Fábio Scheibe que mandou eu falar tudo isso daqui, tá? E o segundo foi em 2020, naquele fatídico jogo que o Palmeiras faz 3-0 no River, lá na Argentina, e perde por 2-0 no Allianz Parque, mas assim, se não fosse o Emerson Santos, herói, que tava aqui até pouco tempo, salvou o Palmeiras e o VAR também, né? Porque anularam um gol ali do River Plate que foi muito duvidoso na época. Mas foram os 2 confrontos entre argentinos e brasileiros, River e Palmeiras, e que o Palmeiras levou a melhor em todos. E curiosamente, nos anos em que o Palmeiras foi campeão. Olha aí, boa lembrança. Você tá querendo dizer que tem um asterisco aí no título do Palmeiras? Não, 2020? eu só tô passando as informações que o Scheibe mandou. Ele falou assim, ó, fala aí pra mim, porque ele tá em deslocamento, né? Ô, Júlio, a se lamentar o Garro, né, cara? Não consegue, assim, até que ele vinha tendo uma sequência, mas já estava próximo aí de lesão, né? Pelo menos os exames detectavam isso, e num aquecimento, lesão de grau 2 na panturrilha. Como tem sofrido, né? E eu até tracei um paralelo com o Arrascaeta. Arrascaeta sempre foi bom, isso é inegável. Mas ele não conseguia ter uma sequência, não só no Flamengo, como na seleção uruguaia. Esse ano, pelo contrário, é a temporada mais artilheira dele. Tem jogado bem na seleção do Uruguai, foi elogiado pelo Marcelo Bielsa. E o Garro é um baita de um talento, mas convive aí com inúmeros problemas físicos. Isso é reflexo do calendário do futebol brasileiro? Eu acho que tem muito a ver. Os jogadores acabam sentindo. Eu acho que tem muito a ver. Muito pegado também. Muitas viagens, ia remendar mais o Gay. E o Garro tava jogando todos, né? Até pela necessidade, né? Não dá pra poupar. E panturrilha é complicado, hein? Ai, dói. Depois eu que sou o rei dos xaropes, tinha que ser o Tonhão da Lua. Nessa o Renato tá com a razão, pô. Tem que dar uma palmatória. Acho que a gente assustou ele. Deixa aqui, o Wagner... misericórdia, gente. Queimei o arroz aqui. O Wagner mandou. Cara, é muito interessante ver essa relação que o Elvis tem construído com a torcida da Ponte, né? A comemoração do jogo de domingo chamou a atenção e ele parece que é o símbolo dessa resistência, né? De um time que tem esses problemas e
insiste e vai batalhar pelo acesso até o fim? Eu acho que é por tudo isso, né, que ele tem, que a Ponte tem vivido, o time, né, os jogadores e o Elvis assumindo essa responsabilidade, né? Porque, pelo que a gente ouve falar, o presidente já não tem tanta credibilidade perante o grupo. Eu acho que o cara que os jogadores confiam é o Elvis. É um puro achismo, mas até pelos vídeos, nos bastidores que a gente acompanha, eu acho que o Elvis ele tem uma ascendência no grupo que vai muito além de um campo de futebol. Né? E às vezes o pessoal brinca, Renato Cajá, Marcelo Borges, né, que são os últimos camisas 10, o próprio Adrianinho, todos jogadores de excelência. Mas o Elvis, talvez ele não tenha o talento do Cajá, mas a maneira como ele incorporou o espírito Ponte Preta, a maneira como ele assume a responsabilidade de um líder, eu acho que ele conseguiu cativar o coração, algo que até infelizmente eu digo o Cajá nunca foi, né? Apesar de ter sido um grande jogador, um dos grandes camisas 10 da Ponte, ele nunca incorporou essa coisa de liderar, essa coisa de assumir a responsabilidade, de ser um torcedor dentro de campo, e isso o Elvis tem feito muito bem. E ele tem assumido também o papel, Júlio, de artilheiro, o que ainda não tinha acontecido nesses últimos anos em que o Elvis atuou com a camisa da Ponte. Ele tá desde 2022 e ele já tem 6 gols marcados. Ele superou o das 2 últimas temporadas, 24 e 23, que ele marcou 5 gols. Em 2022 foram 3 gols marcados. E um detalhe, né? Todos os 6 gols que o Elvis marcou na Série C do Campeonato Brasileiro. Ou seja, quando tava ali difícil, sem o Gé, com os atacantes em tardes ou noites pouco inspiradas, o Elvis assume esse protagonismo. Só que ao mesmo tempo que ele assume a fase artilheira, também ele tem distribuído menos assistências do que nas últimas 2 temporadas. Ele teve esse impacto, sim? Ele terminou 2023, 2024 com 9 assistências, esse ano ele só tem 3. Porém, é preciso ressaltar que no Campeonato Paulista deste ano, o Elvis sofreu uma lesão muscular e ficou aí quase da metade até o fim sem atuar no Campeonato Paulista, né? Ele tem 23 jogos na temporada. No passado ele terminou com 45 e em 2023 com 38. Ou seja, ele vai fechar, se a Ponte chegar tendo aí um lado otimista até a final, tem mais 4 jogos, mais 2 da final, 6 jogos. Então 23 mais 6, ele chega a 29 jogos na temporada. É um número bem menor do que ele fez nas 2 últimas. Maravilha. Até já falando sobre a Ponte, a gente tem um intervalo daqui a pouco que vai falar do Guarani. Eu tava olhando alguns números interessantes sobre essa campanha do Marcelo, né? Primeiro técnico consegue 5 vitórias seguidas. Sim. No século, 21, né? Num trabalho assim, 5 vitórias seguidas, é o primeiro. Isso mostra quanto ele mobilizou, né, Carlão? E eu não tinha reparado ainda nessa força defensiva com o Marcelo, né? Ele conseguiu um gol apenas, né? Um gol, né? São 4 jogos sem ser vazado. E esse gol foi contra o CSA no momento que a Ponte já estava relaxada. Vencia por 2-0, foi no fim, o time deu uma relaxada no jogo e acabou sofrendo o gol. Então a força defensiva tá me chamando a atenção, Carlão. E às vezes, Júlio, a gente analisa o Marcelo, assim, aquele jeito motivador, né? O cara mais boleirão, o cara que traz pra ele o grupo. Até eu já tracei um paralelo com o Brigatti, né? Que é um técnico dessa maneira, que quando era treinador, né? Um cara que vai muito pelo motivacional, esquece um pouquinho, às vezes, a parte tática. Porém, o Marcelo, ao contrário, ele tem demonstrado que a parte tática também, há um bom entendimento, né? Já visto o jogo contra o Guarani, ele mostrou que ele estudou muito o time do Guarani, claro, passou por lá também, mas ele entendeu o que estava acontecendo, existia a possibilidade de ele jogar no Brinco de Ouro com 3 volantes, ele foi lá com 3 atacantes, claro que os 2 de beirada voltando, marcando, né, fazendo uma primeira linha até de 5, auxiliando, mas ele colocou um time ofensivo e um time que jogou pra frente. Contra o Brusque, uma partida com uma outra circunstância, uma outra dinâmica, né, a Ponte tinha que tomar a iniciativa e a Ponte enfrenta muitas dificuldades quando o jogo é com esse panorama, né, principalmente no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte jogou, cara, a Ponte lutou, tudo bem, com polêmicas ou não, apresentando um futebol de um bom nível ou não, mas a Ponte buscou o resultado, teve volume, brigou uma barbaridade, não desistiu do jogo. Eu acho que isso tem muito a ver com o Marcelo. Até na entrevista coletiva ele disse que falaram de 3 zagueiros, que era um esquema que a torcida não gostava nos tempos do Alberto Valentim. Ele falou que poderá utilizar tranquilamente, já utilizou também, né, e vai de acordo com o adversário, mas eu tô gostando, até me surpreendendo essa postura tática do Marcelo. Motivador a gente sabe que ele é, mas essa postura
tática, de entendimento do adversário. Tá fazendo um bom trabalho, sim, na Ponte. Perfeitamente. 11h48. Daqui a pouco a gente volta para falar do Guarani e também atender mais ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp. Voltamos já. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Cortag, 30 anos, com você. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E a seleção brasileira masculina de vôlei venceu a segunda no Campeonato Mundial ontem à noite. A partida começou às 11 horas, hein? Carlão de Freitas acompanhou parte do jogo. O Brasil venceu a República Tcheca por 3-0. Cara, parciais de 25-11, 25-11, 25-22 e 25-18. Com a vitória, o Brasil lidera o Grupo H com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias. E a República Tcheca vem na segunda colocação com 3 pontos. Mas hoje também tem o duelo, ele está rolando neste momento, Sérvia e China, para saber aí quem vai ocupar a segunda colocação, se vai ter essa troca. O Brasil volta a jogar pelo Mundial quarta-feira, dia 17, novamente às 11 da noite, contra a Sérvia. Eu sou a Thalita Souza e aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, você ouvinte também acompanha o que é notícia na região. A nossa equipe de reportagem está sempre pronta para levar até você a informação precisa e relevante para o seu dia. Estamos juntos do bom dia ou boa noite aqui ou na programação do 99,1 FM. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Estamos de volta, meu caro Antônio Lupe. Agora é hora de falar do Guarani, que se prepara aí para enfrentar na próxima fase a equipe do Brusque. Na próxima rodada, né? A fase é a segunda fase ainda. Verdade, bem lembrado.
Ai, Nascimento, é terça-feira. Hoje tá uma terça-feira mais tranquila, né? Porque como tem esse espaçamento entre graças a jogos, Deus, né? 6 pontos pros times de Campinas, então hoje tá mais calmo, mais tranquilo. Vamos falar do Guarani. Sabe quem tá vivendo uma fase legal agora, que voltou a marcar depois de 5 anos? Não, quem? O zagueiro Alan Santos, que foi criticado no derby pelos comentaristas aqui do Futebol Globo CBN, inclusive esse que tá aqui ao meu lado, o Carlos Eduardo Freitas. Criticou o Alan Santos pela forma de jogo dele contra a Ponte Preta. E, na verdade, o torcedor do Guarani ficou chateado, né? Com a derrota no derby, com o começo ruim nesse quadrangular decisivo, mas a vitória contra o Náutico recolocou o Guarani nos trilhos, né? Como gosta de falar o técnico Matheus Costa, depois da pancada que sofreu no primeiro jogo contra a Ponte Preta. E o zagueiro, o Alan Santos, depois de quase 5 anos, ele voltou a marcar. A última vez foi em 2020, quando ele jogava pela Chapecoense e voltou novamente a balançar as redes, vestindo a camisa do Guarani. E para a assessoria de imprensa do Bugre, ele falou sobre essa emoção de voltar a marcar e também de voltar o Guarani para a briga, visando o acesso para a Série B. Vitória muito importante, né? Eu tava muito tempo sem fazer gol, mas mais importante do que o gol foi os 3 pontos para a gente prosseguir no campeonato. Foi uma semana difícil pra gente, após o derby, da forma que foi. E Deus me deu uma mensagem no início da semana, eu compartilhei com todos os jogadores, né, que a Leoa, eu gosto muito de assistir com minha família, principalmente a minha filha mais velha, ela gosta de Animal Planet, Discovery Channel, e sempre quando a gente assiste, tem tempo que a gente não assiste, a gente gosta de ver a vida selvagem. E a leoa, quando ela vai caçar, de 10 vezes que ela tenta, ela erra 8, ela fracassa 8, né? Então 80% ela fracassa, só que ela tem que continuar tentando, ela tem que continuar caçando para que ela não venha a morrer de fome, ela venha sobreviver, poder alimentar os filhotes. E eu fiquei com isso no meu coração. A gente tinha, né, mais 5 jogos, a gente fracassou no primeiro jogo, né, no derby, não foi da forma que a gente queria, mas perdemos 3 pontos, a gente tem mais 4 jogos, né, 5 a gente tinha, e a gente veio aqui para continuar caçando e graças a Deus a gente tirou 3 pontos daqui, temos mais 4 finais pela frente, o nosso grande objetivo é que daqui a 4 semanas a gente possa sorrir com acesso, poder trazer alegria para a torcida, né, infelizmente a gente não trouxe alegria na semana passada, que é o que a gente queria, mas a gente vai continuar trabalhando para trazer alegria para a torcida. Esse é o zagueiro Alan Santos, ainda lá no gramado do Estádio dos Aflitos, falando sobre o gol marcado e também sobre essa retomada do Guarani no quadrangular decisivo da Série B. Próximo jogo acontece no domingo, 7 da noite, contra o Brusque. E se tudo conspirar a favor dos times de Campinas novamente, como aconteceu nessa última rodada, olha, Júlio, Ponte e Guarani dão um passo importantíssimo pro acesso, porque vamos imaginar o cenário perfeito. E qual é o cenário perfeito, Júlio? Qual é o cenário perfeito? A Ponte vencendo o Náutico lá nos Aflitos, ela vai a 9 pontos e aí já pode começar a preparar a festança. 9 pontos fica muito próximo do acesso. É uma matemática plausível. E deixa o Náutico com 3. Sim. Se o Guarani vence o Brusque no Brinco de Ouro no domingo, ele vai a 6. E abre 3 do Náutico. Não dá para ainda preparar a festa, mas já pode pelo menos fazendo o orçamento do churrasco e tudo mais, entendeu? Porque aí o que acontece? Na rodada seguinte, o Guarani ele joga contra o Náutico no estádio Brinco de Ouro da Princesa, né? É isso? Ou é o Brusque? Ele faz Não, ele joga contra o Brusque agora e depois lá em... Ah, verdade, joga com o Brusque em Santa Catarina. Se o Guarani vencer, ele já vai estar zerado. Muito difícil o Brusque reagir. E a Ponte joga contra o Náutico no Moisés Lucarelli, podendo ser o jogo do acesso matemático para a Ponte Preta. Então, olha a importância dessa terceira rodada do quadrangular para os times de Campinas, se tudo der certo, como aconteceu na última. E é claro, a gente queria estar falando justamente disso, né, Carlão? De prognósticos aqui, contas matemáticas para que os nossos times estivessem, de fato, nessa briga de acesso. Eu vejo 2 situações, assim, totalmente plausíveis. Claro, pés no chão. Matheus Costa falou disso, o Marcelo Fernandes falou disso. Mas, ao meu ver, Carlão, são situações bem plausíveis. São situações que podem acontecer. Inegavelmente, a situação do Guarani é menos complicada, né? Não que é fácil, mas é menos complicada, porque joga contra o Brusque apostando as últimas fichas.
deve se expor um pouco mais, né? Ao contrário do que aconteceu domingo contra a Ponte. E o Guarani pode tirar proveito. E já é um outro Guarani, né? Um Guarani mais confiante, um Guarani robusto. Vencer da maneira que venceu o Náutico não é para qualquer um. Eu acho difícil o Náutico perder pontos como perdeu pro Guarani lá nos aflitos, e por isso eu acho que muda completamente a dinâmica, né, do Guarani para este jogo contra o Brusque. E aí, gente, ele pega o Brusque lá em Santa Catarina, o Brusque praticamente eliminado. É claro que tem gramado sintético que, né, atrapalha demais, dá uma outra vida pro jogo, mas é um Guarani que nestas 2 rodadas ele pode se aproximar muito do acesso em caso de 6 pontos, hein? E não acho impossível, não. 6 pontos, como gosta JN, muito acessíveis. Não gosto de... Ah, tá. Achei que você ia falar assim, jogo de 6 pontos. Não, tá. 6 pontos. 3 contra o Brusque em Campinas e 3 contra o Brusque lá em Santa Catarina. Não, esse negócio de jogo de 6 pontos aí é meio complicado, né? Porque se existisse jogo de 6 pontos... Não, mas aí você... Não, mas aí a Ponte tava a uma vitória do acesso. Não, aí você tá sendo muito literal. O porquê jogo de 6 pontos? Eu vou te explicar. Não, divisor de água, 6 pontos, tem nada disso aí. Guarani e Náutico. Por que é um jogo de 6... Ponte Preta e Náutico? Porque, por exemplo, eles estão separados por 3 pontos. Se a Ponte soma 3, ela abre quantos pontos dele? Do Náutico, ela vencendo o Náutico, ela abre 6 pontos, né? É um jogo de 6 pontos, gente. É rapidinho, tenho 2 minutos aqui pra ler o máximo de mensagens que eu puder, então, Lupe, se controle. O Léo do Centro, o cara que tá jogando muito, dando consistência no meio campo, incomodando os adversários, é Luiz Felipe, Sim. Mas a imprensa não está dando relevo. Não, eu chamei o Luiz Felipe. Antônio Lupe é fã de Luiz Felipe. É fã mesmo. O futebol é fã cresceu. mesmo. Eu perguntei pra ele. E no programa pré-derby a gente rotulou o Luiz Felipe como o jogador mais subestimado do futebol de Campinas. Fala, meus amigos, vocês acham que apesar de tudo, a era Elvis na Ponte pode estar se aproximando do fim? Márcio Guilherme. Eu acho que de todos esses, o Elvis talvez seja o que tenha mais chance de ficar mesmo com esses problemas. Sim. Até porque a gente sabe da qualidade técnica do Elvis, que é inegável, mas acho que o mercado pro Elvis também é um mercado difícil. Sugestão de debate pro Arena, Gilson tá escrevendo aqui, Elvis ou Cajá? Isso é bom, hein? Interessante. Euclides de Campinas, Carlão. Oi. Tem alguma possibilidade de Ponte e Guarani jogarem a final? A final não, porque é só o primeiro colocado. Mas tem a possibilidade dos 2 subirem juntos. Perfeitamente. Muito obrigado a todos que participaram, mandaram mensagem. 4 horas. Tem Arena, a gente está de volta amanhã, às 11 horas da manhã, aqui com o CBN Esportes. Um abraço, amigo. CBN Esportes Campinas.